Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago, aqui do canal Vlog Thiago Nunes, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre a escola sem partido. Muita gente tem falado muita bobagem sobre esse assunto e eu venho aqui esclarecer um pouquinho para vocês. E para isso eu vou usar a tela do computador, para já dar credibilidade às fontes. Queria mostrar o texto da lei, simplesmente isso. Vou mostrar o texto da lei porque muita gente opina sobre esse assunto, nem ao menos vai no site do Senado ler o texto da lei. Mas para iniciarmos essa questão, eu tenho que deixar três coisas bem claras com vocês, que vocês têm que ter. Isso é bem imparcial. Primeiramente, o professor na sala de aula, ele não está representando o Estado. Não está representando, ele está apresentando o Estado. É um termo usado aí no direito administrativo, que o professor em sala de aula, ele está apresentando, ele se faz o Estado. É bem diferente de representar. Representar é como, por exemplo, eu tenho uma reunião, digamos, segunda-feira, 9 horas da manhã. Eu não posso ir nessa reunião. Eu mando um representante. Vai um representante no meu lugar. E não é isso que o professor faz. O professor é o Estado, ele apresenta. Ele chega lá e diz assim, eu sou o Estado. Outra coisa, segunda coisa que a gente precisa ter bem claro nas nossas mentes, é que o aluno, ele vai para a sala de aula obrigado. Ele é obrigado a ir para a aula e escutar o professor. E terceira coisa, o professor em sala de aula não tem liberdade de expressão. Ele tem liberdade de ensinar. Liberdade de expressão não. Caso ele tivesse liberdade de expressão, em uma aula de matemática, por exemplo, ele ia botar um filme lá, todo mundo ia ficar assistindo a aula e deu. Ou ele ia contar piada para os alunos, porque isso é uma liberdade de expressão. Então ele não tem. O artigo 216 deixa bem claro, muitos doutrinadores vão nesse sentido, nessa linha de interpretação, que o professor não tem liberdade de expressão. Agora, bora lá. Aqui, pessoal, aqui está o projeto de lei 193. Esse projeto de lei começou no Senado. O senador Magno Malta tem autoria, mas ele veio de iniciativa popular. E esse aqui é o que está na Câmara. São dois projetos. Esse daqui é do... Tá aqui, Erivelton Santana, do PSC da Bahia, desde 2014. Esse aqui é bem curtinho. Tem uma alteração apenas, que ele impõe respeito às convicções do aluno, de seus pais ou responsáveis, tendo os valores da ordem familiar precedentes sobre a educação escolar nos aspectos relacionados à educação moral, sexual e religiosa, vedada a transversalidade ou técnicas subliminares no ensino dos temas. O professor, basicamente, não vai dar a moral, não vai ensinar a moral dele, vai ensinar uma moral imparcial, uma moral dos pais. Sexual também, ele não vai dizer que isso é certo, isso é errado e tal, né? Não vai dar a opinião dele. E principalmente religiosa, que se manterá neutro. Mas vamos se concentrar mais nesse projeto de lei. Aqui, ó. Por isso que eu fico um pouco preocupado, que a maioria é não. Lembrando que essa lei, esse projeto de lei, Escola Sem Partido, não inova em nada. Não inova em nada. Não vai tirar direitos do professor e não vai dar deveres para o professor nem para o aluno. Ele simplesmente vem para que a lei que já existe ser cumprida. Basicamente isso. Documentos, projeto de lei. Vamos iniciar. Artigo 1º. Primeiro é aqui, né? No preâmbulo. Inclui, entre outras diretrizes de base da educação nacional, de que se trata a lei tal, o programa Escola Sem Partido. O Congresso Nacional decreta e tal, mas isso aqui está em votação ainda, né? Esta lei dispõe sobre a inclusão de diretrizes de base da educação, de que se trata a lei tal, a escola sem partido.
A educação nacional atenderá aos seguintes princípios. Princípios basilares. Irá iniciar com a neutralidade política, ideológica, religiosa do Estado. Não vai ter mais o professor dizendo aí que comunismo é bom, ou que ideologia de gênero é certo, ou que ateísmo é certo, ou que cristianismo é certo. Lembrando que tem muitos cristãos que apoiam essa lei, hein? Muitos cristãos mesmo. Na comissão teve vários cristãos, teve várias organizações que representam os cristãos que foram lá para apoiar a lei. Pluralismo de ideias no âmbito acadêmico. Pluralismo de ideia é basicamente as correntes, né? O cara vai inventar lá sobre evolução, o cara vai ensinar, o professor vai ensinar sobre a evolução, mas ensinará também sobre o criacionismo ou outras coisas que vêm. A gente sempre no direito a gente tem as correntes. Corrente 1, majoritária, o professor explica. Corrente 2, corrente 3. Por exemplo, o conceito de consumidor. Existem 3 correntes sobre quem é consumidor. O professor explica as 3. É basicamente isso que vai acontecer. Liberdade de aprender e de ensinar, isso não tem nem discutível, né? Liberdade de consciência e de crença. Reconhecimento da vulnerabilidade do educando como parte mais fraca no aprendizado. Educação e informação do estudante quanto aos direitos compreendidos na sua liberdade de consciência e de crença. O aluno vai conhecer os seus direitos com cartazes e tudo mais. A gente vai ver mais para frente. Parágrafo: direitos dos pais de seus filhos que recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. A escola não é a prioridade na educação dos filhos, e sim aos pais. A criança não é a propriedade do Estado. O poder público não se imiscuirá na opção sexual dos alunos, nem permitirá qualquer prática capaz de compreender, precipitar ou direcionar o natural amadurecimento e desenvolvimento de sua personalidade. Que é basicamente aquelas cartilhas que existem, em que uma página que é uma mulher nua, onde no lugar da vagina é um buraco, e a outra aqui é um homem nu, e onde é o pênis é um buraco. Daí o aluno botava o dedinho lá e ia aqui. Isso com 6 anos de idade. Em Porto Alegre, se eu não me engano, a escola fazia isso. Artigo 3º. As instituições de educação básica fixarão nas salas de aula dos professores cartazes contendo o previsto no anexo desta lei. Aqui irá divulgar os direitos dos alunos e os deveres dos professores. Artigo 4º. As escolas confessionais e também as particulares, cuja prática educativa serão orientadas por concepções, princípios e valores morais, religiosos ou ideológicos, deverão obter dos pais ou responsáveis pelos estudantes, no ato da matrícula, autorização expressa para vinculação de conteúdos de identificação referidos nos princípios. Por exemplo, escolas cristãs, existe bastante no Brasil. Se eles querem ensinar valores cristãos, eles vão ter que pedir permissão aos pais. E qualquer outra religião, qualquer outro ensino, orientação sexual, coisa do tipo. Para os fins do disposto no caput desse artigo, as escolas deverão apresentar e entregar aos pais responsáveis pelos estudantes material informativo que possibilite o pleno conhecimento dos temas ministrados e dos enfoques adotados. Então não vai ser mais como acontece hoje, tudo por debaixo do pano. O professor bota o que quiser e deu. Aqui alguns deveres dos professores que já existem, mas aqui ele vem reforçar para que tenha maior aplicabilidade. No exercício das suas funções, o professor não se aproveitará
da audiência cativa dos alunos. Lembra que eu falei que os alunos são obrigados a ir para a sala de aula e escutar o professor para promover seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Aqui lembrando que se você é contra ou a favor dessa lei, isso não te taxa como sendo de esquerda, como sendo de direita, como apoiando Lula, apoiando Bolsonaro. Independe, né? A opinião é individual. Não favorecerá nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou falta delas. Perfeito. Isso já existe, lembrando, né? Artigo 5º da nossa Constituição já existe. Mas, enfim, é como eu acabei de falar, e não inove nada, apenas incentiva a aplicação dessa lei. Vamos pular um pouquinho aqui. Os alunos matriculados no ensino fundamental e no ensino médio serão informados e educados sobre os direitos que decorrem da liberdade de consciência e de crença, assegurado pela Constituição. Como eu falei, já existe lei, apenas para aplicar a lei. Os professores, os estudantes e os pais responsáveis serão informados e educados sobre os limites éticos e jurídicos à atividade docente, especialmente no que tange aos princípios referidos no artigo 1º. Isso aqui vai caber muita interpretação do que é certo, o que é errado, né? Mas eu acredito que deve existir bastante técnica em ensinar o aluno os valores, primeiramente, do Estado. Como um aluno ele sai do ensino médio, eu pelo menos foi assim, não sabendo o que é um poder legislativo, não sabendo o que é um poder judiciário. As coisas básicas de um cidadão deve saber, deve conhecer. Eu acho que isso a pessoa tem que pegar bem pesado nisso aí para abrir a cabeça das pessoas. Pessoal, para encerrar, vou deixar aqui na descrição esse site que vai explicar mais detalhadamente o que é a Escola Sem Partido, por uma lei contra o abuso da liberdade de ensinar. O programa Escola Sem Partido é uma proposta de lei que torna obrigatória a fixação em todas as salas do ensino fundamental e médio um cartaz com os seguintes conteúdos. Basicamente o que eu falei, né? Essa lei não vai inovar em nada, é só para expor os direitos e fazer a lei ser cumprida. Ok, pessoal, então é basicamente isso. A Escola Sem Partido é uma escola, como o nome fala, uma escola sem partido, sem ideologias, sem nada. Se você é a favor, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu likezinho, deixe no comentário aí alguma dúvida que você ficou, que quiser acrescentar, que quiser criticar. A gente está aberto aí para um diálogo, um bate-papo bem legal. Valeu, obrigado e até um próximo vídeo.